O Neto, pessoal, tá doido pra ver o Flamengo acabar, né, cara? Ele tava felizaço aí com a situação do Gabigol saindo do Flamengo, querendo o Gabigol no Palmeiras. Vamos dar uma olhada no que ele disse aqui, no que a mídia tá falando sobre esse assunto aí do Gabigol também. Então já deixa aquele seu like e bora. O Gabigol vier pro Palmeiras, ou vier pro Corinthians e fazer os números de gols que fez no Flamengo, ele vai pra Copa. Você levaria pra seleção brasileira o Matheus Cunha, o Pedro Rocha, ou levaria o Pedro e o Gabigol? Ah, o Gabigol não dá pra ser convocado nesse momento. Mano, o Neto quer convocar o Gabigol agora. O Gabigol não consegue fazer um gol no Flamengo, cara. Na moral, o Neto é completamente maluco, cara. Ele não tem tá jogando. Não tá jogando. Mas quem tá? Ele tem bola pra jogar, deveria ser um dos titulares. O Dorival, que é treinador da seleção, botou o Pedro e o Gabigol pra jogar no Flamengo, que foi campeão da Libertadores. E ó, Agora não consegue colocar os dois no mesmo o time. Souza, se o Gabigol vier pro Palmeiras, ou vier pro Corinthians e fazer os números de gols que fez no Flamengo, ele vai pra Copa. Se ele só jogasse, se ele estivesse jogando, ele tinha sido convocado. Verdade. Tenho certeza disso, né? Infelizmente, chegou o Tite, que tem esse entreveiro com ele aí, não colocou pra jogar, mas assim, é o cara que é artilheiro. O pior ano dele, da carreira dele, que ele não foi titular, ele Como fez 20 gols. treinador tem poder pra arrebentar um clube, né? O que o Tite ganhou no Flamengo? Nada, vai ganhar o Carioca agora. E aí o Gabigol, joga das traças, e aí o que o Veloso falou de uma maneira fortíssima. 500 milhões que eu tenho de multa, 90 milhões que eu paguei, eu jogo na lata do lixo. Jorge Nicola, monstro. Eu achei que o Tite daria alguns Humildade, passos pra né? trás e incorporaria o Gabigol. Mas não foi assim. Tá gago, velho? Eu tô tentando imitar o Souza. E o Gabigol vier pro Palmeiras. Cara, estão falando como se o Tite fosse um grande culpado de deixar o Gabigol na reserva. Cara, o Gabigol não tá performando, cara. E tem também a questão de que o Gabigol tá lesionado. Vários jogos aí o Gabigol não tá jogando porque ele não tá bem fisicamente, né, pessoal? Então tem que levar em consideração essas coisas também, pô. Ah, e essa história de novo, Gabigol no Corinthians, será que isso é possível? Sim, é possível. Segundo o craque Neto, no programa Donos da Bola da Band TV, né, meu colega lá de emissora, divulgou nesta terça-feira de que Gabigol segue na pauta do Corinthians. Mais do que isso, de que existem conversas e de que Gabigol pode ainda ser jogador do Corinthians. A gente precisa entender por que isso está acontecendo. O Corinthians nunca desistiu nos bastidores de ter Gabigol. Por quê? Porque o Gabigol ainda não renovou com o Flamengo. O Gabigol tem contrato até dezembro. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já deu entrevistas dizendo que ele é jogador do Flamengo. Então ele vai ficar aqui até o final do contrato dele. Só que o Flamengo pode perder o Gabigol de graça na metade do ano. De graça. Eu sei que o Gabigol já se pagou, tá? O Flamengo pagou mais de 90 milhões de reais, quase 100 milhões de reais pelo Gabigol, na época que o contratou, adquirindo os seus direitos. Ele virou um ídolo, talvez o maior jogador da história do Flamengo depois do Zico. E olha, o Flamengo tem grandes jogadores, mas o Gabigol, cara, o Gabigol tem gols em duas finais de Libertadores. Então, assim, é um cara que está na história, mas que hoje já não é mais nem titular. Então, ele está vivendo um período lá de ostracismo em relação pelas preferências do Tite, pelo bom momento do Pedro, pelo time ajustado de uma maneira sem ele, por um desleixo do próprio atleta no ano passado, que ficou um pouco fora de forma, focou em outras coisas, pelo seu final de contrato, por uma pedida muito estratosférica em termos de luvas, de, cara, com vencimentos de mais de 50 milhões de reais para renovar, e o Flamengo tirou o pé. O Flamengo, não, a negociação não existe. Mas ele é atleta do Flamengo e vai ficar até o final do ano, disse o presidente. O Nicola soltou é que o Palmeiras, ele entra nessa concorrência com o Corinthians pela contratação do Gabigol. Vale lembrar que há muito tempo o Palmeiras não tem um camisa 9 nato ali, um 9 mesmo que faz gols, que fica na área. E o Endrick, que faz bem essa função hoje, ele está de saída, deve ir já no meio do ano, né? Já viajar para o Real Madrid quando ele vai fazer 18 anos. Vale lembrar também que o Real Madrid, ele tem muito disso, fez 18 e vai embora. Assim foi com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não ficou em 2017, eu lembro que ele fez 18 anos no meio do ano e ele não ficou até o final da temporada. O Real Madrid não deixou. Não se tem nenhuma garantia que vai deixar o Endrick até o final do ano. Então, no meio do ano, vale lembrar que o Gabigol, ele já pode assinar um pré-contrato e a informação é que o Palmeiras quer a contratação do Gabigol. O Palmeiras estaria interessado
no Gabigol, já que o jogador iria, teoricamente, para o Palmeiras sem custo, o Palmeiras estaria aí nessa fila para contratar o Gabigol ao lado do Corinthians. Como eu disse, hoje eu conversei bastante tempo com a Leila, não perguntei nada sobre notícia, nem de Gabigol, nem de Pedro, porque o Pedro também já foi interesse dela, mas amanhã, se eu encontrar com ela, que eu devo encontrar, mano, eu vou perguntar para ela, falar, Leila, na moral, me fala aqui, você vai querer tirar o Gabigol do Flamengo? E aí ela vai, vamos ver o que ela vai me falar. E é claro que eu vou fazer um vídeo aqui para trazer informação para você. Mas a informação do Jorge Nicola é que sim, o Palmeiras quer tirar Gabigol do Mengão e já até estaria interessado a ver já a partir agora do pré-contrato que o jogador pode assinar a partir de julho. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Lembrando que até o momento, apesar do staff do Gabigol dizer que tem um acordo com o Flamengo, o lado do Flamengo não bate o martelo, não diz que tem, e a situação é essa. Elas não se conversam quando o assunto é negócios entre jogadores, isso pode acreditar que continua. O Flamengo jamais abriria a mão ou aceitaria qualquer proposta por um jogador que para o Flamengo e para muita gente da torcida do Flamengo ainda, com o ranço ou não do cara, mas isso você não apaga, é um dos grandes ídolos da história do clube. E fez por merecer, até por tudo que conquistou. O Palmeiras também não pagaria uma grana violenta, que seria uma negociação dessa, e essa era uma explicação dada para mim também hoje, por um atleta cujo contrato acabaria 6 meses depois. Então é um investimento que pro Palmeiras nesse momento seria muito mais alto do que observar o mercado e trazer uma solução boa, uma solução que chegue e jogue bem, e acima de tudo, né, um atleta cujo próprio contrato daqui a 6 meses ficaria livre. E aí, se ele não ficar no Flamengo, é uma outra negociação. Porém, os valores envolvidos em luvas para o Gabriel é praticamente um investimento pesado num jogador que o Palmeiras poderia comprar, porque é o que ele está pedindo para o Flamengo, praticamente uma recompra daquilo que ele valeu de investimento no Flamengo, coisas assim de 10, 12, 15 milhões, mais um salário que hoje é praticamente o mesmo do cara mais top de elenco do Palmeiras, que é o Dudu. Ó a cara do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tá tranquilão, Pascoal? O meu amigo Digão mandou uma mensagem aqui, falou, Pascoal, isso é o maior mamão esse grupo. Eu falei, é o maior mamão, ele falou, é o maior mangaba. Eu tô tranquilão. Mas vocês acham tão mangaba assim? Eu acho que... A gente acabou de falar de altitude. O Zinho falou assim, viagem. Lá na altitude... É que o elenco do Flamengo vai compensar muitas coisas e eu acho que o fato do Tite ter comandado a seleção e já ter olhado para a altitude com o olhar, né, de que o Mauro falou aqui, de como chega, como sai, quanto tempo antes, tem que ver se o calendário vai deixar ele fazer a adaptação que gostaria, isso facilita muito as coisas. Muito. Assim, jogar lá em La Paz é muito mais difícil do que contra o Milionários. Sim. Né? O Milionários, eu acho que o Flamengo passa nesse grupo como primeiro colocado. Mas precisa ver o jogo contra o Bolívar, fora de casa. Esse é o jogo que o Flamengo tem, mesmo com o time que tem, o Flamengo tem, porque o Flamengo tem uma vantagem sobre os outros nessa questão de jogar na altitude. O Flamengo tem a facilidade do agrupamento dos jogadores no toque de bola. Não é um time tão vertical que busca a correria, é um time que consegue manejar o jogo, como dizem os argentinos. Consegue equilibrar o jogo com o De La Cruz, com o Debochado, consegue equilibrar, vai ter um pouquinho de velocidade com o Cebolinha, talvez não precise de tanta velocidade com o Luiz Araújo, né? A bola vai chegar com qualidade no centroavante, não sei se o Pedro vai jogar, quem vai jogar nessa partida da altitude, mas eu vou dizer para você, o Flamengo tem
todas as condições de passar nesse grupo, todas as condições. O Palestino vai jogar em Santiago, né? É um time pequeno, joga geralmente, quando joga contra time... Acho que o Flamengo jogou contra o Palestino recentemente. Não, o Flamengo em 2016, 17, sei lá, foi desclassificado em Cariacica, perdeu de 2-1, ganhou 1-0 lá, teve gol fora. Aí no outro ano jogaram de novo. 5-0, 5-1. O Flamengo atropelou. Lá, eu lembro desse jogo. Mas ele já caiu. Viagem conta, era em Cariacica. Pessoal, mas enfim, cara, comenta aqui embaixo o que você acha aí das últimas notícias, dessa opinião também da Libertadores. O Flamengo ficou no grupo até que fácil, o Palmeiras está no grupo mais difícil, né? Mas enfim, rapaziada, é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, um forte abraço, valeu e até o próximo.